Boa noite a todos. Hoje, 12 de novembro de 2014, a Associação Juízes para a Democracia tem a satisfação de receber Pietro Delova, professor universitário, que falará sobre direito em chave da teoria crítica. Professor Pietro, satisfação em recebê-lo. Uma palavra. Satisfação toda minha, mais uma vez, na JD, né? A associação que a gente traz com tanto carinho, tanto respeito. Me parece que a JD, ela é, não o final, mas atualmente a concretização de um movimento que começa no final dos anos 80, aqui no Brasil, que é o movimento do direito alternativo, o direito achado na rua, o direito achado na rua numa dimensão mais universitária, de debates. O direito alternativo tinha um cunho judicial, porque a ideia do direito alternativo era a sentença, a concretização de um direito a partir da sentença, lá do Rio Grande do Sul, promovido por um dos membros hoje também da JD, o Hamilton Bueno de Carvalho. E a JD, ela me parece, a leitura que eu faço, além dessa leitura carinhosa que a gente tem por ela, que ela é esse ambiente propício, né, para acolher as almas críticas, as mentes críticas, e servir como uma referência àqueles que estão chegando no universo do direito, os estudantes, os que estão ingressando nas carreiras públicas. Tem uma referência de que o mundo da magistratura não é apenas um mundo de conquistar um espaço, né, laboral, prestar um serviço, enfim, ganhar o seu salário e terminar. Acho que tem um algo mais, e esse algo mais tem sido objeto visível, expressivo da JD. Por isso a nossa alegria de outra vez estarmos aqui. Já é a terceira vez, já estivemos uma vez com o Luiz Fernando, com a Dora, né? E hoje mais uma vez para discorrermos sobre direito em chave crítica. A JD já é um pouco do direito em chave crítica, né? Já tem um posicionamento de caráter mais crítico, de performance do judiciário de forma mais crítica, enxergando a sociedade realmente, e quando enxergamos a sociedade realmente, já temos um comportamento crítico, né? Começamos já dando um passo. A não visão crítica, ou a visão acrítica, é considerar a sociedade de forma unidimensional, como uma sociedade formada de um corpo só, sem variáveis, e portanto sem a presença plural das muitas pessoas. O ponto crítico vai nos levar um dia a entender que cada ser humano é um ser humano que deve ser tratado na sua especificidade, né? Na sua particularidade. Ainda estamos pensando em grupos, ainda estamos pensando em grupos e em movimentos sociais, daí os grupos dentro desses movimentos de caráter emancipatório. A mim me parece que o primeiro passo para enxergarmos o direito numa chave crítica é desconfiarmos dele, né? E questionarmos o direito, né? A primeira pergunta que nós fazemos sempre é: o direito que aí está posto, foi posto por quem? E para quem? Uhum. É um sistema fechado? É um sistema aberto? Atende a quais interesses? E quando fazemos essa pergunta, algumas respostas surgem com a pergunta. Se nós pensamos, por exemplo, nas afirmações que eu chamo de afirmações perversas, por exemplo, uma delas: existe um direito formal, inexequível, que não se pode concretizar, direito constitucional, o artigo 5º, especialmente da Constituição. Então ele fica numa dimensão divinizada, numa dimensão mítica e mística também, né? Se torna o mito do cidadão e uma mística de que existe um direito.
muito apropriado a uma sociedade que acredita em tudo que está escrito, que é a mínima católica. Está escrito. Né? Se está escrito que você é filho de Deus, não precisa nem provar que é. Você já é. Né? Você pode passar fome e tal, mas está escrito que você é um bem-aventurado. Está escrito que todos são iguais, todos são iguais. Né? Está escrito que mulheres e homens são iguais. A realidade das diferenças não importa. Né? Isso é o direito formal, que é uma percepção perversa. Né? A visão crítica, ela questiona isso. Por que direito formal? O AI-5 não era formal, não. O AI-5 era concreto. Ele acontecia. Eu chamo o AI-5 do primo, do mal primo do artigo 5º. AI-5, artigo 5º. Né? O perverso era real, ele se concretizava de forma violenta. E o artigo 5º nós seguramos, né? E às vezes fazemos discussões absurdas. Então, essa pergunta já é uma pergunta crítica. Por que direito formal versus o direito real, a impossibilidade? Por que não concretizar? Né? Eu cito sempre uma fala de Piero Calamandrei, um dos pais do processo, né? Super democrático, um jurista conhecedor do seu trabalho, pai dos processualistas brasileiros, junto com Chiovenda, com Carnelucci. Assim que termina aquele terrível período fascista italiano, com o advento de uma nova Constituição, ele faz um belo discurso e uma das frases é: cumpra-se a Constituição. Tem que cumprir o que está lá, temos que começar com algo que existe. Né? E a questão fascista italiana é uma questão que está umbilicalmente ligada ao processo brasileiro de emancipação, já que os movimentos de direito alternativo, eles não nascem no Brasil, eles nascem na Itália. Né? E chegam ao Brasil. Na Itália nasce o movimento alternativo de novos juízes contra os juízes formados ao tempo do fascismo. Então, os novos juízes encontram na sua frente juízes de formação fascista, como os nossos juízes aqui do Sul, o Hamilton e outros que eram jovens juízes, encontraram juízes mais antigos formados na ditadura militar. Então, daí o movimento do direito alternativo, né? E com as acusações improcedentes de que aqueles juízes queriam mandar a lei às favas, quando isso não era verdadeiro, era uma forma de interpretar democrática. Né? Não havia mais espaço para a ditadura, no caso da América Latina inteira, desde 69, com o Pacto de San José da Costa Rica. Apesar do Brasil não ter recepcionado de cara, e nem com 88, só vem em 92. Né? De qualquer maneira, o Pacto de San José vai formando consciências, não apenas consciências de magistrados, mas consciência também de alguns políticos, de professores. A Carta, por exemplo, de 88, ela transborda elementos do Pacto de San José da Costa Rica. Né? Ou seja, a Convenção Americana influenciou uma parte da Constituinte. Obviamente estamos falando da Constituição de 88 e hoje temos outra. Com todas as emendas, já é uma Constituição monstruosa, deformada. E daí outra vez uma pergunta: por que a Constituição acaba sendo violada pelo próprio Congresso Nacional, que não é constituinte? Tem uma outra função, ele usa um expediente da própria Constituição para as emendas constitucionais. Uma das últimas agora é a questão da reforma política, com a qual nós estamos nos batendo, que acreditamos que a reforma política só poderia advir de uma Assembleia Constituinte, convocada para esse fim. Bem, esse questionamento do direito constitucional, por que formal, por que real, nos leva a abrir algumas janelas, algumas cortinas, a desanuviar um pouco o ambiente e enxergarmos que existe uma formação que é uma formação conservadora, que prefere construir o discurso não concretizável, né? O discurso não realizável. A Constituição trata de moradia, ponto. Mas em muitas sentenças e também em muitas defesas e até em alguns casos de reintegração de posse, por exemplo, que é um outro ponto crítico para nós,
há uma defesa, a partir da Constituição, do direito de propriedade. Mas na própria Constituição tem o direito de moradia. E a mesma defesa não é feita. Então, essa abordagem é uma abordagem de caráter crítico. E junto com isso, ainda questionando de forma crítica o sistema, por exemplo, na questão do direito de família, que veio sendo chamado agora de uma forma mais emancipatória de direito das famílias, e já estamos superando isso, porque também não é bom, essa expressão não é boa. Direito das famílias nos remete a uma referência que é o casamento. E o casamento não pode ser tido como referência. Daí que estamos trabalhando já um novo conceito, que é o conceito de núcleos familiares. É um processo constante de criticidade, é um caminho de criticidade. Um caminho pelo qual você vai tirando os obstáculos, as pedras, e vai reconhecendo que existem conquistas adiante, bandeiras adiante, movimentos adiante, emancipatórios, e todo movimento crítico é necessariamente emancipatório. Quando você adota o posicionamento crítico, primeiro que você se isola um pouco, é natural isso, você acaba ficando meio que num ambiente fechado, os vários movimentos mostram. Só que o resultado é um resultado muito bom, porque ele é esclarecedor. O movimento crítico é um movimento de esclarecimento, de emancipação, um momento em que nós, que somos juristas, como professores, juízes, membros do Ministério Público, enfim, as pessoas que atuam no mundo do direito, ensinando, concretizando, enxergamos o momento de sairmos desta incapacidade relativa ou absoluta, essa falta de discernimento, que sempre nos leva à ideia de um curador, de um representante, de alguém que tem que falar por nós. O Brasil ainda está nesse sistema, ele ainda depende parece de que vozes, a última eleição brasileira demonstrou isso, todas as forças concentradas na figura de um candidato ou outro candidato a presidente da República, deixando praticamente solto o Congresso. E daí um resultado pernóstico, que é a formação de um Congresso conservador e retrógrado. Aliás, não apenas retrógrado, mas um Congresso retrógrado e emburrecedor, porque existem forças e grupos fundamentalistas de caráter religioso, levando o aspecto religioso para um ambiente que deveria ser de constituição e não um ambiente religioso. O ambiente religioso tem que ser respeitado sempre, mas no seu espaço, como os romanos o imaginavam, no domus. A religião romana era a religião do domus, dentro da casa. Ali você acende o seu fogo e o mantém diuturnamente aceso. O espaço da urbis, ou no grego da polis, não é esse espaço da religião particular de cada um, da imposição religiosa. Então, por ficarmos desatentos, criou-se aí um congresso que pode criar obstáculos nesse processo emancipatório, enfim, outra vez, criando leis ou modificando leis, alterando leis, que vão nos afetar tanto diante do quadro, diante do giz, quanto no dia a dia forense, no dia a dia judicial e assim por diante. Nós fazemos uma pergunta, então, de forma crítica, como exemplo, a questão dos núcleos familiares. Por que se criou a ideia de um instituto superior aos outros, sendo que nós temos muitos núcleos e todos eles devem ser respeitados a partir de um elemento comum, de um ponto comum, não do instituto? E aí vem a questão crítica, a abordagem crítica. Eu não devo valorizar um instituto de que é formado o direito, sobretudo o direito privado brasileiro, mas privilegiar as relações interpessoais. E no caso do direito de família, o ponto fundamental dessas relações é a afeição, o afeto. E olha que ponto de absurdidade. O afeto ainda hoje é negado, o reconhecimento da relação afetiva, e já há décadas é reconhecido no direito empresarial, o affectio societatis entre os sócios. Quer dizer, eu reconheço no direito empresarial e não reconheço
entre pessoas, né? A falta de perspectiva e da diferença entre o que seja pessoa jurídica, pessoa natural, pessoa humana, que é diferente de pessoa natural, e pior, personalidade anômala, né? Mesmo pessoa natural às vezes é meio confundida com a pessoa humana, mas há uma diferença muito grande. Pessoa natural existe para se contrapor à pessoa jurídica. É um sujeito de direitos e de obrigações na ordem privada, né? Especialmente nos casos de contratos, de direito obrigacional. Pessoa humana é maior que isso, né? É uma outra percepção, né? E nós temos como a pessoa humana como sendo a única com dignidade que fundamenta o Estado democrático de direito. Então não é a pessoa natural, não é a pessoa jurídica, muito menos a personalidade anômala. Eu reconheço uma pessoa jurídica, entre os sócios de uma pessoa jurídica, a affectio societatis, esse liame, os autores mais conservadores, embora respeitáveis, mesmo os autores conservadores, quando inteligentes, merecem o respeito. Não merecem respeito aqueles que são estelionatários editoriais, né, que publicam suas obras apenas para vender, né? Mas um deles que é conservador e merece o meu respeito, que é o Washington de Barros Monteiro, muito conservador sempre, mas muito lúcido, muito conhecedor do que estava falando, escrevendo. Ele trata da affectio societatis em relação à pessoa jurídica, no seu volume 1, na obra do volume 1, e não menciona nada em relação ao direito de família, né? Que seria na época dele o volume 2 da sua obra, né? Bem, esse é um posicionamento crítico. Estamos fazendo uma crítica do sistema que nos é apresentado, inicialmente como entidade familiar, que é um termo estranho, né? Depois como, já doutrinariamente, na doutrina mais emancipatória, o direito das famílias, né? Mas que ainda assim se prende ao referencial casamento, e finalmente o que hoje estamos trabalhando como núcleos familiares independentes, né? Cada núcleo familiar é um núcleo que tem que ser tratado à luz do fenômeno, do fato afeto, né? Seja uma relação homoafetiva, seja uma união estável homoafetiva, heteroafetiva, pluriafetiva. É inimaginável que alguém estude, se prepare para a magistratura, faça um concurso, por exemplo, para a região nordestina, encontre a família pluriafetiva e não saiba como tratar aquilo, né? Essa é uma realidade, tem que ser tratada de uma forma justa, né? Esse é um posicionamento, então, diante de uma Constituição que trata de família e da legislação infraconstitucional. E avançando na crítica, ainda nesse exemplo que eu estou dando, eu estou trabalhando mais aqui com exemplos, para depois a gente dialogar um pouquinho mais. O Constituinte, ele eliminou um peso, né, sobre a sociedade brasileira chamada concubinato, né? Concubinato é uma palavra agressiva, é uma palavra que impõe violação da intimidade das pessoas, pois concubo significa estar na mesma cama, né? Não deveria me interessar a relação da cama de alguém, né? Então, a Constituição andou bem ao eliminar a questão do concubinato, além do que resgatar a dignidade de N pessoas, especialmente da mulher, sobretudo a mulher que era chamada concubina, que era tida como uma amásia, quenga, a amante do outro, né? Sempre num sentido pejorativo no meio social e tendo seus filhos ilegítimos. Houve época em que a legislação brasileira deferia a herança ao parente colateral do 6º grau, que é o neto do primo, o primo que eu nem conheço, né? Então tem o filho do primo e tem o neto do primo, que é um dos colaterais de 6º grau, mas não deferia ao chamado filho ilegítimo, bastardo, incestuoso. E milhares de pessoas nasceram nesta condição de pejo, sem direito a uma paternidade, a uma dignidade, recebendo um nome, uma alcunha negativa no seu meio social, né? Sendo desrespeitado por isso, né?
sendo considerado cidadão fruto do pecado, olha o nome, filho adulterino. Filho adulterino é filho do pecado. O seu pai cometeu pecado, a tua mãe cometeu pecado. Então você é um filho do pecado. Não bastasse o pecado original, que já é uma desgraça, quer dizer, digamos, é a mentira que se tornou realidade no dia a dia. Nós nascemos com o pecado original. Eu sou pecador porque nasci. Né? Ainda tinha esse outro pecado que era: você é filho de pecadores. Você é um filho adulterino, né? Incestuoso. Né? E isso acabou ficando e criando aí uma sociedade que hoje nós queremos resgatar de alguma forma e ainda encontramos dificuldade, né? Por conta da formação jurídica conservadora. Antes tínhamos uma formação, daqui a pouco falarei um pouquinho mais da formação, mas apenas para dar um gostinho aqui no nosso diálogo. Antes nós tínhamos uma formação que era conservadora, mas uma formação conservadora um pouco mais sólida. Né? Hoje nós temos uma formação que é conservadora burra, porque não se trata mais de formar pessoas a partir de doutrinas conservadoras, mas a partir de sinopses, de resumos, de resumões e de preparatórios dentro do ensino jurídico. Então, o curso que era um curso de ciências jurídicas e sociais se tornou um curso de direito, né? E finalmente um curso de advocacia. Né? As pessoas entram pensando em advocacia. Quer dizer, eu vou passar na OAB. Senhores, meu nome é professor Delova. Cai na OAB? Perguntam os alunos. Não, não cai. Então, nem precisa marcar meu nome, que isso não cai na OAB. Daqui a pouco falaremos um pouquinho mais dessa outra perversidade, que é o da formação muito superficial. Né? Há uma distância muito grande entre a formação e a realidade. Né? As pessoas se preparam para um concurso público a partir de uma formatação de baia, né? E não de encontro com a realidade. Né? Não vai ao encontro da realidade, não há um preparo para o concurso público lá onde tem as áreas de conflito. Né? Fulano ele quer ser um jurista, então ele tem que subir o morro, né? Ele tem que entrar nas favelas, ele tem que descobrir quem são esses 11 milhões que são cotidianamente humilhados por forças policiais insanas, por um tratamento insano, que vivem com seus esgotos a céu aberto e que alguns meios de comunicação, algumas revistas tratam como comunidade dos 11 milhões de felizes. Né? Então, os 11 milhões são felizes conforme as reportagens dos últimos meses. Né? Então, é preciso ir ao encontro dessa realidade. Né? Um outro ponto, saindo da questão da família, a família é um ponto nevrálgico. É ponto nevrálgico, eu sempre toco nisso em relação à visão crítica, porque da questão família saiu o nome brasileiro, brasiliano, brasiliense. Né? Acabamos matando a etimologia, a origem da palavra brasiliano, que é o nome correto para a nacionalidade brasiliense, e preferimos o nome brasileiro, que é o comerciante das coisas do Brasil. Eiro não designa a nacionalidade, designa a atividade. Né? Esse sufixo é como engenheiro, padeiro, sei lá, uma coisa mais eiro. Né? O designativo nacionalidade é ano, ou ense, ex. Então, o branco nascido no Brasil, por uma questão familiar, era brasiliano. Só que o brasiliano era o adulterino, o ilegítimo. Era o filho do degredado, que veio ao Brasil cumprir pena conforme o livro 5º das Ordenações Filipinas, que é o livro do Código Penal, o sistema penal, que criou no Brasil o sistema prisional e mandava para o Brasil apenas os homens, né? Os degredados, né? Os degredados que acabaram violentando as Índias, né? E por conta disso os índios bloquearam o caminho dos brasileiros, dos comerciantes dos Brasis. O brasileiro era o dono da embarcação que fazia o trajeto Brasil e Europa, Portugal. Ele chegava lá, quem é aquele lá? Aquele é o brasileiro, é o comerciante de Brasis.
Tudo que saía do Brasil eram os Brasis. Né? Bem, os brasileiros pediram socorro para o rei, que deu uma solução religiosa. Né? Ele não podia mandar para o Brasil as degredadas, porque o livro 5º das Ordenações Filipinas determinava que elas cumprissem pena na África, homens e mulheres na África, no Brasil apenas homens. Né? Mas ele deu um jeito religioso. Né? Nós vamos tirar de Portugal as prostitutas. Aí é uma questão religiosa e não uma questão de condenação criminal. E mandou muitas para o Brasil a fim de encontrar-se com esses homens que aqui estavam. Daí nasceram, obviamente, os primeiros homens brancos nesse encontro, né? Chamados brasilianos, porque não eram portugueses nem eram nada. Era o branco nascido no Brasil, sem direito a registro, posto que a igreja não registrava filhos de prostituta, né? Não registravam degredados, só registravam católicos, apostólicos, romanos, nem negros, nem índios, nem judeus, nem islâmicos. Tudo isso adveio após a proclamação da República. Então nós temos uma questão que é de caráter familiar não resolvida, né? E que até hoje nós não queremos resolver. Ainda há uma resistência para se resolver a questão familiar. Há uma resistência para uma mente crítica incompreensível, para uma mente conservadora perfeitamente compreensível. Por exemplo, em tutelar os direitos dos homoafetivos, dos pluriafetivos e assim por diante. Demorou tanto tempo para que uma mulher chamada pejorativamente de mãe solteira pudesse viver como uma unidade familiar, um núcleo familiar, família monoparental. A ideia era resgatar essa pessoa tão desprezada socialmente. Né? Ser mãe solteira era um crime, uma coisa, né, horrível. Por isso o direito de família é sempre um ponto muito interessante para nós criticarmos e fazermos análise crítica. Mas um outro ponto igualmente importante é o que se refere aos direitos reais, ao direito de usar, desfrutar e dispor dos bens. Né? Artigo 1228 da Constituição, ele é claro nisso, expresso. O proprietário tem as faculdades de usar, lá gozar, na verdade desfrutar, receber os frutos e dispor. A pergunta crítica é: a quem serve esse artigo? São Paulo, 57% das pessoas moram em casa de aluguel. No Rio de Janeiro também, 60% moram em aluguel. No Brasil inteiro temos 11 milhões de favelados. Né? A qualquer momento eles serão expulsos, as suas portas serão estouradas, né? Por um PM, por mando governamental ou por uma decisão judicial. Aquele PM chegará batendo com o seu coturno naquela porta, quer dizer, completamente tratando aquelas pessoas com toda a indignidade possível, né? Mas o PM não faz isso aqui no Brooklyn, na Zona Sul. Eu morei aqui em São Paulo muito tempo, no Brooklyn, e os PMs passavam na frente com os seus shorts, cumprimentando: bom dia, doutor, boa tarde, doutor, né? Ninguém punha sequer a mão no meu portão, né? Mas nas favelas isso não ocorre, eles sobem e entram, avançam. Ninguém quer saber se ali tem um casal tendo uma relação íntima, se tem crianças, é uma violência, né? Então nós precisamos perguntar: a quem serve o artigo 1228, já que ele não serve para esses 11 milhões, né? Para quem serve o artigo 1228, se os dados demonstram que 80% das terras produtivas estão na mão de 1% da população, né? Alguns autores dizem: não, mas nosso direito é direito romano. Não, não deve ser romano, porque o romano não imaginava isso para terras produtivas. O romano chamava terras produtivas de res communis. Era uma coisa comum. O que era privativo, o que estava no patrimônio, a res in patrimônio, era o domus e outras coisas relacionadas ao domus. Os lugares de plantio, de cultivo, res communis. Essa visão romana, e uma visão inteligentíssima. Quer dizer, o seu domus, fique com ele. Domus, uma palavra que nos agride, nos fere a inteligência, hoje, que nós usamos essa expressão de forma insana. O Código Civil trata como domicílio qualquer lugar onde a pessoa for encontrada. E o romano entendia domus como um lugar sagrado, né, para lançar raízes. Nós aproveitamos um conceito romano, mas pervertemos esse conceito, adulteramos esse conceito,
juridicamente falando. A mesma coisa ocorre com a questão do uso da terra. Aproveitamos os mesmos pressupostos romanos, mas invertemos. A mesma coisa ocorre com a obrigatoriedade dos contratos. Nós impomos a pacta sunt servanda, criada pelos romanos, mas criada pelos romanos entre dois romanos, entre dois pater-familias, dois cidadãos romanos que falavam pelo menos 2 idiomas, o latim e o grego, que eram proprietários, no sentido de hoje, eles eram possuidores, tinham direito do seu imóvel, do seu domus. Eles eram cidadãos referenciais. Quando nós falamos do homem médio, não pensamos em qualquer homem médio, pensamos naquele homem médio, quer dizer, o pater familia, que cunhou de um pater familia para outro pater familia a pacta sunt servanda. Nós trouxemos a pacta sunt servanda e esmagamos a sociedade com ela. Entregamos a pacta sunt servanda na mão do vampiro, chamado banco, contra uma pessoa humilde, uma pessoa desdentada, que acaba sendo forçada a abrir uma conta corrente para receber o seu salário. E, obviamente, a conta corrente que lhe é imposta para receber o salário, caso contrário ele não recebe, é a porta aberta para ele receber ofertas e empréstimos. Uau! Qualquer pessoa que ganha um salário miserável, se receber uma oferta e a oferta sempre vem maquiada, ninguém diz, você vai receber 1.000 e vai pagar 3.000. Não, você vai receber 1.000 e vai pagar 60 vezes, sei lá do que, de R$10, de R$20. A pessoa vê aquilo que ele vai pagar por mês. A conta é muito imediata. Portanto, é um contrato que tem que ser revisto. Existe uma má-fé de origem. E se nós pensarmos em toda a história do elemento volitivo, contrato como negócio jurídico volitivo, esse contrato tem que ser anulado. E anulado ainda com má-fé dos bancos que ofereceram algo que não está na vontade do outro contratante, da pessoa humilde. Então nós colocamos pacta sunt servanda para o banco, que não existia banco na época romana, com todo o seu poderio, e para a pessoa humilde, que não nem lembra de longe o pater familia. Se a gente fizesse uma comparação entre as pessoas humildes do nosso tempo, ele seria menos que o escravo romano. Menos, porque o escravo romano ainda tinha um posto, tinha o seu lugar para ficar, ele tinha uma certa respeitabilidade diante daquele grupo que ele estava no domus, ele fazia até parte do culto doméstico. Quando o fogo estava na manutenção, ele era chamado para fazer parte do culto aos deuses lares. Os nossos aqui não, eles são excluídos. Então aí está um posicionamento crítico, agora não no sistema, mas na fonte do sistema. Eu tenho que ir para a fonte, para poder saber o que eu estou fazendo nos dias de hoje. A questão, então, do artigo 1228, ela tem que ser respondida. E junto com o artigo 1228, um outro posicionamento crítico é em relação à formação. A formação que acaba dando em decisões judiciais. Hoje há uma facilidade muito grande em decidir pela reintegração de posse. Ocorre que o direito de propriedade para os romanos era visto de forma individual, direito individual. Quando eu falo em reintegração de posse, eu estou pensando que houve um esbulho do outro lado, de caráter individual. Eu não poderia entender reintegração de posse nos casos de ocupação. Ocupação é o procedimento legítimo para fazer valer o direito à moradia, que é um direito constitucional. Então eu tenho 2 direitos, um individual e um direito social. É preciso enxergar os direitos nas suas dimensões. Eu não posso colocar 20 famílias para fora, porque 20 famílias não fizeram um esbulho, elas fizeram uma ocupação. Assim como aconteceu aqui em São Paulo, num certo hotel, e em Pinheirinhos. Foi o caso mais emblemático, e esses dias aconteceu outra vez aqui na Zona Leste. Eu só não atualizei ainda as informações. Eram 300 famílias num determinado espaço, e já antes da decisão ser cumprida de reintegração de posse, a polícia já chegou naquele local com uma violência muitas vezes maior do que a anterior. Óbvio, existe um estado de coisa, que é o estado chamado
Estado em processo de fascistização, né, que vai fortalecendo essas forças militares, faz valer as forças militares. Né? Bem, esse é um posicionamento, então, crítico no caso de direitos reais. E no caso de direitos obrigacionais, apenas usando o próprio sistema jurídico. Né? Desde o tempo antigo romano, desde quando houve uma passagem de um instituto chamado nexum para um chamado obligatio, que é o instituto atual, obrigação jurídica, mas anterior era o nexum. Né? A diferença de um para o outro é que no nexum o devedor, o solvens, respondia pessoalmente e era de caráter perpétuo, né? Enquanto na obrigatio a responsabilidade é patrimonial e de caráter temporário, ou seja, a obrigação nasce para morrer. Ou eu vou pagar, vou cumpri-la, ou vai prescrever, ou vou receber a remissão, perdão, ou de alguma outra forma especial vou modificá-la ou extingui-la. Né? Aquelas formas especiais. A obrigação tem que morrer. E a responsabilidade continua sendo patrimonial. O Código Civil deixa isso claro, o Código de Processo Civil deixa isso claro. Os bens do devedor respondem, os bens penhoráveis. Né? Já houve um avanço. Até o começo dos anos 90, quaisquer bens, até berço, andador de crianças, estavam sendo penhorados pelos bancos. Né? Daí a pressa daquela medida provisória 142, que se converteu na 143, e depois a Lei 8.009. Naquele momento, era um momento crônico, berços sendo penhorados por bancos. Né? Vamos olhar o berço da criança. Né? Então houve um avanço, bens penhoráveis. Vamos descobrir o que são bens penhoráveis e chegar a um ponto, analisando bem a história de cada um dos bens. Os bens respondem. Sim, se os bens respondem, a pergunta crítica é por que o nome do devedor deve responder também? Por que o nome, que é um direito da personalidade, tem que ser comprometido de forma vergonhosa? Ele sofre a execração pública do tempo do nexum, no tempo da corda no pescoço, que é o tempo do nexum. O acipens chegava na porta no domus, não entrava, respeitava o domus, que era considerado como uma res sancti. Sancti não no sentido religioso, mas no sentido intocável. Eu não podia tocar nos muros do domus, no domus. O acipens chamava o solvens, que saía então do domus, lhe colocava uma corda no pescoço e caminhava pela cidade, pela urbis, para que todos vissem que aquele cidadão era um devedor contumaz. Né? O comprometimento do nome é o comprometimento de um direito da personalidade, que é intransmissível, irrenunciável, imprescritível. Né? Faz parte daquele núcleo mínimo da personalidade, aquele núcleo no qual nós mantemos uma aura de dignidade. Esse também é um posicionamento de caráter crítico, de leitura crítica. Né? Não há fim para a leitura crítica. Né? A leitura crítica começa com a desconfiança do sistema. Eu tenho que desconfiar dele. Né? Não dá para simplesmente reproduzi-lo, repicá-lo. Se eu reproduzir o sistema, eu vou emburrecer. Adorno e Horkheimer, na sua obra Dialética do Esclarecimento, tem um texto sobre a burrice. Né? E a burrice é, então, aquela parte da musculatura que, por tentar se curar de uma machucadura, ele acaba ficando com uma marca, um elevado, um alto relevo. Né? De tanto ele tentar se voltar à saúde anterior. Né? Então ele trata isso como a repetição, o emburrecimento como esse aspecto de repetição. Nós acabamos emburrecendo enquanto pessoas, enquanto cidadãos, enquanto professores, enquanto aqueles que atuam diretamente no direito, quando nós simplesmente repetimos aquilo que está posto, né, sem nenhum questionamento. Chegamos a um tal absurdo que mesmo as súmulas não são mais questionáveis. Né? As pessoas dizem, aplique a súmula.
Sim, mas eu não posso questioná-la? Não, não pode. Tem que aplicar a súmula. É um comportamento muito fácil, né, de reprodução. E quando eu reproduzo, eu não dou espaço para o desenvolvimento crítico, que pressupõe a desconfiança daquilo que eu tenho ou não que aplicar. E em qual medida eu tenho que aplicar? Por que eu tenho que agir, ou decidir, ou ensinar determinado conteúdo para essa pessoa? Eu tenho que ensinar porque ela tem que entrar na OAB? Entrar na OAB é um problema dela, não meu, docente. Esse é um problema dela, se ela quiser fazer parte da OAB. A OAB não pode entrar na minha sala de aula e dizer o que eu tenho ou não que ministrar. É um absurdo, né? Os professores não são membros da OAB, né? Os professores respondem para o MEC, em função delegada. Mesmo as faculdades particulares, elas são públicas, não são particulares, né? Elas atuam de forma particular, mas por delegação. É o MEC que está lá, né? Então, eu tenho que ter um senso crítico. Quando ensino, ou quando julgo, ou quando uso um determinado sistema, eu tenho que fazer aquele sistema ser atualizado desde a origem. Se eu vou usar a Pacta Sunt Servanda, eu já tenho que entender que eu tenho que trazer 2 cidadãos romanos na minha frente. Não posso trazer o banco X e aquela pessoa que está em estado de miséria e falar que tudo isso é igual, né? Não. Aquele banco sabe o que quer. Essa pessoa aqui, ela quer comprar algo imediato. De repente ele encontrou a filha chorando num pré-aniversário, querendo um presente, fala, não, mas peraí, o banco me ofereceu, mandou uma cartinha, eu vou pagar R$20 por mês, 60 vezes. Ele não consegue ter a dimensão, dado a sua humildade e falta dessa percepção crítica, de que ele vai converter 5 anos de energia em sangue na mão do vampiro, na boca do vampiro, o banco, né? O sistema financeiro. Perverso, lógico, né? Perverso. O matocismo é perverso, né? O banco já ganha seus juros e tem que ganhar juros sobre juros. Isso é perverso, né? A propriedade é perversa. E ainda bem que não estou sozinho nessa. Pontes de Miranda está comigo. É ele quem diz que a propriedade é perversa e deveria acabar, né, na sua obra. Ele que é tido sempre como alguém muito conservador, mas é um conservador lúcido do que está escrevendo. Em 22, ele escreveu uma obra que ele não autorizou modificá-la, né? São 5 volumes, e ali ele trata da propriedade como alguma coisa que deve acabar, né? Que é retrógrada, né? Em 22, né? Em 1922. Então, estou com ele, amparado nele. E se nós usamos Pontes de Miranda para um monte de outras coisas, usemos isso. Está lá, é o mesmo Pontes de Miranda. Eu não posso escolher uma parte só. Então, escolhamos, usemos tudo que está à disposição. Se eu tenho que usar o sistema infraconstitucional, então eu tenho que entender que o sistema infraconstitucional não é igual nem superior ao sistema constitucional. Ponto. Eu tenho que entender que, como sistema constitucional, eu devo trazer para o julgamento as convenções e tratados internacionais, que têm força de emenda constitucional. E não tenho que discutir se eu vou aplicar os direitos e garantias fundamentais apenas contra o Estado ou se eu posso ou não aplicar nas relações privadas. O artigo 5º, parágrafo 1º, deixa isso claro. Os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Mas os conservadores discutem, não, isso não. Isso é só em relação ao Estado. Não, isso é em relação a qualquer manifestação jurídica. Se houver um contrato que seja feito com o princípio da autonomia, princípio da obrigatoriedade, princípio do rebus sic stantibus, princípio da boa-fé, e não tiver os princípios constitucionais de direitos e garantias, esse contrato tem que ser anulado. Porque os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, né? Então, um contrato, eu não tenho que analisá-lo apenas sob o ponto de vista da autonomia, fazer todo aquele percurso dos juízos das nulidades, se houve erro, ignorância, dolo, coação, enfim, se houve alteração no elemento volitivo, né? Eu tenho que usar outros princípios, agora os constitucionais.
Quando eu analiso o sistema jurídico a partir da Constituição e de tudo aquilo que é a Constituição, o Pacto de São José da Costa Rica é Constituição. Está na lei, está na Carta Magna. Ele foi recepcionado em 92, então é Constituição. E lá tem uma proteção ao nome, então eu tenho que proteger o nome do devedor. Se o banco quiser cobrar sobre os bens, que cobre os bens. Se não tiver bens, não cobra. Porque eu não posso comprometer o nome de um cidadão, de um ser humano, e esse cidadão ficar com o nome comprometido para emprego, inclusive. Ele não consegue arrumar um emprego que aparece o nome dele, nos órgãos de proteção ao crédito. Isso é um absurdo, quer dizer, é uma violência sem precedentes que está aí, no dia a dia das pessoas. Se os bens respondem, busque os bens patrimoniais. Os da personalidade, não. E o nome, então, tem que ser protegido. O nome na sua dimensão, não apenas nome e sobrenome, como o Código Civil trata de forma equivocada. O nome é a composição do prenome e sobrenome. Não. O nome é a composição do prenome e do patronímico. Muito maior que o sobrenome. Sobrenome é o que a pessoa já tem. Patronímico é tudo aquilo que é direito dela. O nome da nona, bisnona, trisnona, tetranona, pentanona, hexanona, tudo aquilo que é história daquela pessoa. Esse nome não pode ficar comprometido na mão de um credor. Isso não tem proteção constitucional. Eu não posso tratar uma relação como concubinato, como o legislador do Código Civil, que foi tirado às pressas, e aí tem um outro posicionamento crítico. Não estamos no tempo de código, aliás, nem estávamos em 16. Código 16, ele foi feito às pressas também, por conta de um movimento anarquista dos anos 15 e 16, que culminou na grande greve de 17, sobretudo os anarquistas italianos em São Paulo. Foi a maior de todas as greves. Então, rapidamente, se aprovou um código. Vamos proteger aqui a propriedade. Uma das pautas anarquistas era a terra. Então houve logo uma proteção e o Código 16 entrou assim, meio que goela abaixo, sem muita discussão. Depois de ter ficado tantos anos amarrado por conta da escravidão, quer dizer, o efeito contrário. Não podemos falar de um Código Civil porque não resolvemos a questão da escravidão. Quando estava resolvida, aí teve um problema da propriedade de terra, imobiliária. Agora eu tenho que resolver porque tem um movimento anarquista. E lembramos que naquela época não tinha WhatsApp, nem Facebook, nem nada. Portanto, todo o movimento era um movimento muito mais intenso, denso, que pressupunha andar a cavalo, cortar longas distâncias, reunir aquele pessoal na área rural. Havia o mundo rural na época. Hoje não há mundo rural, há mundo agrícola. O mundo agrícola destruiu o rural. Rural pressupõe pessoas. O mundo agrícola pressupõe milho, soja e mais nada, porque nem abelha existe mais. Fui comprar 1 litro de mel. Tem cana, mas não tem mel. Fui comprar 1 litro de mel para o meu Shabat, veja, como judeu eu preciso de mel na minha mesa todas as sextas-feiras. E o cidadão falou, não tem. Como não tem? Não tem mel. Eu estava com medo dessa notícia um dia, que pelo que eu viajo pelo Brasil, eu saberia que não teria mel um dia. Então não tem mel, porque tudo aquilo que se passa de produto químico mata tudo, não fica nada vivo. Então o mundo agrícola destruiu o rural. À época de 16, havia os núcleos rurais, famílias, a igrejinha, a quermesse, e aquilo foi criando um movimento. Quando chegou na mão dos conservadores, dos latifundiários, que esse movimento estava crescente, que ele iria estourar a qualquer momento, aí veio o Código 16. Esse de 2002, ele tem menor grandeza. O seu objetivo era eleitoreiro. O ACM tira da gaveta um projeto que estava mofado há décadas, entrega na mão do seu companheiro, correligionário, Josafá Marinho, para que ele seja o relator e tenha a visibilidade midiática, porque ele era candidato ao Senado, e se aprova um código civil fora de época, num tempo que nós não temos que falar em
código, não há espaço para código. Nosso mundo é plural demais para falarmos em códigos. Estamos falando em núcleos familiares. Como que alguém quer fechar num quadrado codificado a explosão do afeto, o encontro afetivo, o amor? Quer dizer, eu vou controlar o amor? Não, você não vai controlar o amor, não é possível controlar o amor. Daí que essa parte do direito de família é desprezível, uma parte xoxa do Código Civil. Uma parte na qual ainda se colocou lá um único artigozinho de rebarba sobre o concubinato. Sim, mas o concubinato foi desconstruído pela Constituição. E o legislador civilista, em 2002, coloca lá o concubinato. Quando eu vou tratar de uma questão de família, eu tenho que considerar esse artigo absolutamente inconstitucional. Porque o artigo 5º da Constituição é claro para nós. A intimidade é inviolável. Eu não tenho que falar a palavra concubinato. Eu tenho que falar a palavra companheiro. Não quem está na mesma cama, mas quem divide o mesmo pão. Companis, eiro, companheiro, né? Que era o nome, inclusive, para união estável, em vez de convivente, companheiro. E o pessoal da direita não gostou muito, que companheiro lembrava um tipo de tratamento das pessoas da esquerda, né? Então, companheiro não, mas companheiro é uma palavra linda. Companis, quem come comigo o mesmo pão. Eu desloco o relacionamento dessa área que é inviolável, íntima, a cama, e levo para a mesa, porque é na mesa que eu divido o pão. Então eu trato a família a partir do pão, do quem come comigo o mesmo pão, dando um caráter muito maior, muito mais justo. Todas as pessoas que compõem a mesa, que comem do meu pão, fazem parte da minha família. Daí vem a história, a ideia de paternidade socioafetiva, das relações afetivas, nascendo a partir desse momento, porque eu divido o pão com quem eu amo, né? A ideia de dividir o pão. No mundo judaico e também no mundo italiano tem algo muito lindo. Nós não partimos o pão com a faca, né? É com a mão. Na Itália a gente fala boccatina, né? Una boccatina. Eu tiro um pedaço do pão e dou para as pessoas que estão ali ao redor da minha mesa. É isso que eu vejo como família, o companis, o companheirismo, né? Então esse artigo, de modo crítico, usando o próprio sistema, não estou nem pensando apenas em teorias críticas, só no sistema mesmo. Se não tem concubinato na Constituição, não tem que ter na legislação infraconstitucional. Se está lá, porque está errado. Tem que ser tratado de forma inconstitucional. Se eu tenho uma proteção patrimonial, não posso comprometer o nome do devedor, já que são os seus bens que respondem pelas suas dívidas, né? Os bens ainda penhoráveis. E por último, onde mora o nosso maior problema, né? Porque tudo que eu falei enquanto alguém que efetivamente atua no direito, né? Isso a gente poderia aplicar na imensidão do mundo do direito, no direito administrativo, no direito previdenciário, no direito penal, né? Direito do inimigo, né? Direito penal é o direito para o outro, a quem eu odeio, o meu nojento, né? Eu não quero aquele fulano perto de mim, então direito penal para ele, né? Quem eu quero perto de mim não é direito penal mais, né? Um direito penal brasileiro é um direito perverso, é um direito de purgatório, direito religioso. Fulano tem que apodrecer na cadeia, né? Não tem como eu colocar 50 pessoas onde cabem 5. Estou ferindo alguma coisa que é da dignidade. A Itália, alguns dias atrás, não extraditou uma determinada pessoa por conta do sistema prisional. Em relação à pessoa, nem sei o que ele fez, esse é um problema do Joaquim Barbosa, né? E lá do STF. A questão importante para nós é o argumento da corte italiana, né? O Brasil não tem prisões para que eu possa mandar para lá qualquer pessoa, não importa o que ele fez. O que a corte italiana entendeu? Eu não vou entregar um cidadão brasileiro, no caso, para o Brasil, para ele ser desfeito em pó
nesse sistema prisional que aí está, que anda completamente na contramão do sistema constitucional. Então, o posicionamento crítico, ele serve para todos esses setores, né? A questão previdenciária, a questão do salário mínimo, a questão dos direitos sociais, as decisões da reintegração de posse em relação à diferenciação entre ocupação e esbulho, entre direito individual e direito social. Existe um princípio antigo, judaico também. Se você busca um dos princípios, no caso do exemplo que eu vou dar é da Torá, né? Se você busca um dos princípios da Torá, que em hebraico nós chamamos cada um deles individualmente mitzvah, que é um princípio de organização social, você tem que buscar todos, porque não tem sentido um princípio sem os outros 613 princípios, impropriamente chamados de 613 mandamentos, né? Não é essa a perspectiva judaica, são 613 princípios, ou como Martin Buber ensina, palavras-princípio, princípios que norteiam o comportamento daquela sociedade antigamente chamada hebraica, né? Se você puxa um princípio constitucional de propriedade, você tem que puxar o outro, da moradia. Se você trata do direito de propriedade, tem que tratar da dignidade da pessoa humana. Então, se nós temos um Estado democrático de direito, que tem como fundamento, né? Estrutura, a cidadania, eu não consigo imaginar uma outra cidadania que não seja plena e ativa. Eu não consigo imaginar a dignidade da pessoa humana sendo estendida por uma pessoa jurídica, seja ela qual for, né? Primeiro vem a pessoa humana. Então, se eu aplico isso, por exemplo, num setor, direito do trabalho, eu não poderia homologar a maior parte dos acordos trabalhistas, posto que eles são perversos, né? Como é que eu vou homologar um acordo se a própria natureza da transação pressupõe que ambas as partes abram mão de algum direito para chegar no equilíbrio? Não se verifica esse acordo na Justiça do Trabalho. O que ocorre é que o trabalhador trabalhou, tem direito a ganhar X, aqui hipoteticamente, digamos, 30 mil reais das suas indenizações, verbas e tal, e o seu empregador oferece 5 mil reais. O advogado faz uma conta, 2 vezes 5, 10, já vou sair com R$1.000. Uau! Né? O juiz pensa, já vou engavetar isso logo, né? Menos 1. E aquela pessoa faz a conta dela, né? Ok, 5 menos isso, vou sair com 4. 4 eu compro arroz, feijão, ainda vou fazer um churrasquinho no final de semana, compro um presentinho para minha filha, porque a visão da pessoa humilde é imediata. E não adianta cobrar outra coisa dela, porque ela vive nessa situação. Ela pega o metrô, o ônibus, todos os dias, porque ela precisa a cada dia ganhar o almoço e dividi-lo para ser metade no almoço e metade para a janta, né? E quando chega no caso da Justiça do Trabalho, os acordos espúrios são homologados, desrespeitando a pessoa humana, né? Ou seja, o discurso sempre é o da economia. É preciso aceitar porque economicamente é importante para que as empresas continuem funcionando. Não, as empresas vão funcionar do mesmo jeito, pagando aquele direito que é o direito do trabalhador, né? De obter aquele valor que é justo para ele. Esse é um ponto crítico, de análise crítica de algo que acontece sobre os nossos nasos, né? Sobre o nosso focinho, cotidianamente, só que nós fizemos a repetição, Adorno e Horkheimer. Estamos emburrecendo, criando aquelas fissuras na nossa carne, aquela carne meio que morta, que não sente mais nada, da repetição, de tentativa de curar aquilo. E nós aceitamos isso como tranquilo, o discurso da economia, né? A economia tem que ir bem. Não, as pessoas têm que ir bem. Se as pessoas vão bem, a economia vai bem. Não há economia sem pessoas. Além da confusão que se faz entre economia e mundo financeiro. Pois o discurso, na verdade, chamado economia, é um discurso financeiro, não é o econômico. Porque o econômico deveria pressupor a pessoa. O financeiro é o sistema bancário, né? Que aí está colocando os países de joelhos, as pessoas de joelho, os devedores de joelho. Por último, então,
a questão da formação dessas mentes, né? E dessas almas também. Hoje nós vivemos uma situação, já tenho trabalhado com isso há alguns anos, aqui mesmo na associação já falamos sobre isso, questão da advocacialização no ensino jurídico, né? Eu costumo dizer o seguinte, que o curso de Direito no Brasil, que nasce lá em 1827, ele nasce como o curso Frankenstein. O bom Frankenstein, aquele romântico, né? Frankenstein é um espírito romântico. Ele é um bom monstro, ele está buscando uma alma. O livro inteiro da Mary Shelley é buscando uma alma, ele quer alma, só isso que ele quer. Não é um monstro mau. E nem nos filmes, sobretudo no filme do Robert De Niro, é um bom monstro, né? Por que o curso de Direito é um curso Frankenstein? Porque ele tinha um pouco de ordenações filipinas, arcaicas, ele tinha um pensamento liberal, ele tinha filosofia francesa, todos enfiados dentro do Largo de São Francisco. Então o aluno ele saía de uma aula em 1827, também não estou sozinho nessa, ainda bem, né? Estou com Álvares de Azevedo com as suas cartas, né? Álvares era aluno aqui no Largo de São Francisco, escreveu muitas cartas para a mãe dele que morava no Rio, falando exatamente sobre isso nas suas cartas, como havia um divórcio entre os vários professores, um falava de filosofia francesa, o outro de uma visão americana, o outro de ordenações filipinas, e tudo isso lhe causa um certo gasto, uma coisa. Por isso ele saía com seus amigos fazendo aí o pendura, que não era pendura, era o peru, o dia do peru. Saíam buscando o peru e depois fazendo orgias no cemitério da Consolação, porque devia ser muito mais interessante do que assistir uma aula Frankenstein. Naqueles moldes, lendo as cartas, dá para sentir o sofrimento de um estudante com o grau de inteligência de Álvares de Azevedo, aos 21 anos, uma inteligência, né, maravilhosa. E esse curso Frankenstein, ele é o pai dos cursos. A Faculdade de Largo de São Francisco é a mãe de todos os outros bons cursos também, né? Mas nos últimos anos para cá, o curso de Direito se tornou o curso Jason, deixou de ser o Frankenstein. Então o Jason é aquele monstro mau, diferente do Frankenstein que não acaba. O Jason você explode, implode, corta, serra, né? Manda para o espaço, afunda, e tem sempre o Jason 2, 3, 4, 10, 15, 20, 25, ele volta, né? E ele mata sem nenhuma razão. Ele está sempre matando, e matando jovens, né? Eu fiz a análise desses filmes todos, uma análise filosófica dos dois filmes, né? E depois trouxe para o meu livro a comparação. O Frankenstein busca a sua alma no jovem Victor de Frankenstein, o médico, né? Ele quer uma aproximação. O Jason mata jovens. Os nossos cursos estão matando nossos jovens, né? Eles matam, simplesmente. Matam cérebros, né? O jovem chega lá aos 18 anos com toda aquela alma, né, própria da juventude, e ele vai sendo destruído, detonado, moído, centrifugado, até se converter ele também num Jason. E ele sai para matar, né? Como juiz, como promotor, repetindo coisas, proferindo sentenças injustas nesse sentido crítico que eu estou tratando aqui, ou como advogado apenas pensando nos 10% ou 20%. Então, como é que é? 5 mil, 2 vezes 5, 10, vou sair com 1.000, já tenho como fazer uma viagenzinha lá para não sei aonde, ou comprar um aparelho eletrônico. Ele deixou de enxergar a pessoa, porque ele é um monstro, né? Ele é o Jason. Ele é a concretização dessa formação jurídica que aí está. Um dos posicionamentos críticos, portanto, é rever o ensino jurídico, de onde estão saindo esses milhares, milhões, essa turma, né? E não pensando no mercado, porque aí estaria talvez uma outra perversidade, né? Muito comum os pais, as pessoas mais antigas,
sobretudo quem se tornou pai na época da ditadura militar, é muito comum dizer: estou formando meu filho para a sociedade. Uau! Jura? Você vai entregar seu filho para esse monstro que aí está? Seu filho tem que ser criado e formado, pelo menos do meu ponto de vista, para si, para que ele seja gente no mundo. Se ele for gente, pessoa, no sentido integral, corpo, alma, espírito e relações sociais, aliás, conforme reza o próprio pacto de São José da Costa Rica, e se encontrar com uma outra pessoa, já serão 2. Se for 3, 3 que mudam o mundo, Já temos algo que não é mais paralelo. E então nessa formação é formar a pessoa para si, por elemento de desenvolvimento, como os gregos imaginavam mesmo. Não o que eu digo, veritas, mas aletheia, desabrochar a semente. O que é esse aluno que entra? Esse será um grande advogado. Mentira. Você já começou mentindo. Esse será um grande juiz. Mentira. Ele tem que ser uma grande pessoa. Eu tenho que descobrir nele a pessoa. O restante é complemento da profissão, do tanto que ele estudou, do tanto que ele pesquisou, da sua própria formação. Enfim, é preciso rever, então, a própria formação, rever os processos pelos quais os concursos são preparados. Chegou-me à mão um concurso, um dos concursos da magistratura do estado de Santa Catarina, e eu fiquei desiludido, quase compro uma gilete para cortar os pulsos, porque a prova foi preparada simplesmente trocando a frase. Se tomava um artigo, se trocava o artigo. Quer dizer que se eu gravei aquele artigo, beleza, eu não tenho que raciocinar sobre aquilo, eu não preciso ter nenhuma visão crítica. Trocou o artigo, então onde estava não, coloca sim, enfim, eu inverto o texto do artigo, É um tipo de prova que eu, como professor, jamais aplicaria para o meu aluno de primeiro ano, Prova com pegadinha. Prova com pegadinha é uma prova obscena, Pegadinha, eu quero pegar o aluno em quê? Prova com pegadinha é para eu rir dele depois. Peguei você, é isso? Só um professor absolutamente anencéfalo, acrítico, um professor que não sabe o que está fazendo diante da lousa, para preparar uma prova com pegadinha. A prova tem que ser um diálogo. O aluno vai dizer algo escrito, uma prova oral, é o momento de dialogar. E aí, vamos discutir isso. Olha, 20 pessoas entraram no hotel de São Paulo. Aquele hotel era um prostíbulo. Agora o dono do hotel quer o hotel de volta. Como é que nós vamos tratar isso? Vamos voltar a transformar o hotel em prostíbulo, dirão alguns. E outros, não. Existem pessoas lá. Vamos tratá-las como pessoas. A polícia não pode entrar onde existem pessoas ocupantes, com bala de borracha, como ocorreu aqui em São Paulo, dando tiro em mulheres grávidas. Não é um caso de polícia. Como é que eu vou admitir que um PM que tem uma formação brutal dele mesmo, e agora eu estou aqui me solidarizando com os PM, com a pessoa do PM, ele é desfeito enquanto ser humano. Há uma foto no meu blog de um PM no Rio de Janeiro, negro, com uma arma em punho, em direção a uma senhora negra, atrás um outro negro e atrás dele um senhor. 4 negros. O PM, a senhora, uma outra pessoa assim, meio que rindo, parecia uma pessoa com algum problema, e um outro que só apareceu o perfil, um outro negro. 4 negros. 4 negros para os quais não foram pagas as indenizações. 4 negros que foram mandados para o morro, tanto na época da abolição, quanto pela lei de terras de 1850, quanto pela remoção de 1808. O rei chegou e tirou 12 mil pessoas do rio. Propriedade do rei, mandou colocar na porta, PR. 12 mil pessoas subiram o morro. Alguns anos depois, outras pessoas, possuidores brancos sem registro, pela lei de terras, perderam suas terras, que a lei de terras pressupunha que aquele que já tivesse o registro pudesse
ampliar e agregar outras terras. Só que as outras terras eram de possuidores legítimos, sem registro, subiram para o morro. E agora, alguns meses atrás, a remoção dessas pessoas do morro, de uma favela, porque ali tinha que ter um estacionamento. Quer dizer, o mundo privado em face contrapondo-se ao mundo humano. Será que o candidato à magistratura está preparado realmente para esse enfrentamento, da realidade? Será que ele não teria que subir, ir ao hotel, ir aos lugares onde existem famílias, encontrar essas famílias e talvez voltar até ao direito romano um pouquinho, fazer a liga, ir ao ponto de ônibus, direito de ir e vir, ir aos hospitais públicos, ir aos reservatórios de água abandonados por conta da eleição, ou seja, o desprezo absoluto por toda uma sociedade que aí está. Não quero saber dessa sociedade, eu quero saber que quero entrar aqui, vou ser o governador e ponto. Será que não temos que mudar um pouco talvez o preparatório, sairmos das salas de aula, eu professor, e levar os alunos aos pontos de conflito e encontrar essas pessoas? É muito simples criminalizar movimentos sociais. É muito simples chamar a turma do MST de criminosos. Mas criminoso foi o rei que removeu em 1808 pessoas que estavam em suas casas. Então ele foi criminoso. Criminoso é aquele que não promoveu a reforma agrária que já teria que ter sido promovida. Então, existem outros níveis de crime ou de condutas ilícitas, ou no mínimo inconstitucionais ou anticonstitucionais. Enfim, esse é o nosso movimento crítico, e parece que hoje, mais do que nunca, precisamos desse movimento crítico. Ele nasce na Europa, não na Itália. Na Itália nasce o movimento alternativo, direito alternativo, movimento anárquico, emancipatório. Obviamente que por anarquia aqui não devemos entender ônibus queimados, nem vidraças quebradas. Os conservadores gostam muito de aproximar anarquistas, e é um absurdo, Bakunin era um dos grandes anarquistas, ele nunca aceitou qualquer tipo de ato de violência, Então você diminui demais o processo emancipatório tão necessário hoje. E por que é necessário hoje? Porque o Brasil está vivendo, nas dimensões estaduais, nas unidades da federação, um processo de recrudescimento, de fortalecimento de posições fascistas. E nós enxergamos isso, assim, salta aos olhos, na ponta de lança dos governos, a partir das PMs, dos policiais, das corporações, nos vários estados. Eu passei pelo Rio, trabalho no Rio, no Mato Grosso, igualmente, não Mato Grosso do Sul, o outro, aqui em São Paulo, em outras regiões do Brasil, Santa Catarina, há um processo de enrijecimento dessas forças fascistas, e isso ficou muito claro nesses últimos 3 meses. Isso transbordou por todos os poros, por todos os meios, o comportamento fascista. E logo de cara, após definir-se a eleição, a polícia já foi a um espaço onde haveria ainda uma reintegração de posse, essa que eu citei no começo da minha fala, de 300 famílias, já forçando a saída. Mas sequer o oficial de justiça estava lá. E por que isso ocorreu? Bem, porque um governo que tem um caráter fascista foi legitimado por 60% dos votos. Ninguém sequer conseguiu ter o mínimo cérebro para levá-lo a um segundo turno, para que houvesse um debate, no mínimo. Então, esses 60% legitimam essa conduta. Daí que a polícia pode fazer o que quer, porque afinal 60% das pessoas disseram sim para algo que já era de procedimento fascista. Quero aqui terminar lembrando que os movimentos sociais de 2013 foram violentamente reprimidos em São Paulo. A primeira repressão violenta veio de São Paulo. Os primeiros tiros, as balas,
quando não se falava em black blocs. Os black blocs vieram depois. Houve só manifestação, então a PM chegou junto, atirando. Tanto que no dia seguinte, por conta de uma crítica que se fez a esse posicionamento da polícia, ela retirou-se. Aí, alguns grupos avançaram sobre a Prefeitura de São Paulo. Talvez até uma tentativa desse governo de desmoralizar o outro governo municipal, que foi o ataque direto na Prefeitura, no prédio da Prefeitura. Essa abordagem nos movimentos sociais mostra um caráter fascista. Eu não quero negociar com movimentos sociais ou manifestações sociais. Eu lembro que nessa época estávamos falando, eu e a doutora Dora, contra a redução da maioridade penal na Faculdade Damásio de Jesus, enquanto estava havendo uma manifestação na Paulista. No mesmo dia, até você mencionou, a doutora Dora mencionou, olha, seria melhor talvez estar lá, quem sabe, deve estar tendo uma coisa muito boa, e eu concordei, lógico. Mas no mesmo momento que falávamos contra a redução da maioridade penal. É isso. André, obrigado. Obrigado. Vamos lá, Roberto. Professor, em primeiro lugar, parabéns pela exposição, acho que coisas consideradas brilhantes. Eu queria que o senhor pudesse tecer algumas considerações sobre o seguinte fenômeno que eu observo hoje em dia. Hoje mesmo eu estava almoçando com um amigo, um professor da Faculdade de Direito da USP, ele brincou, mas eu acho que até é meio sério. Ele está pensando em escrever um artigo para analisar o direito alternativo praticado pelo Tribunal de Justiça. No seguinte sentido, quer dizer, na área criminal, a gente parece que quer dar um passo atrás para implorar que o TJ pelo menos cumpra o direito positivo. E o que ele faz é um direito alternativo no sentido de que... Negativo. Isso não se... Não, claro, no direito alternativo que a gente conhece, mas enfim, essa ironia. Um outro aspecto também nessa linha, a gente observa a elite paulistana fazendo manifestação pela vinda da ditadura e contra, naturalmente, princípios e direitos que foram frutos de conquistas burguesas e liberais. Quer dizer, então, a própria classe liberal, enfim, essa tradição liberal burguesa, parece que pretende abrir mão das conquistas que foram oriundas dela mesma, no processo de desenvolvida também fascistização. Uma coisa nesse sentido, só pudesse dar uma... Queria complementar só com uma expressão do Gabriel Garcia Marques, falando do direito alternativo penal, ironicamente. Tem um trecho dos 100 anos de solidão, que na hora que vão absolver alguns empresários de indústria que está em Macondo, eu não lembro muito bem o trecho, e ele fala que consegue absolver todo mundo por um verdadeiro malabarismo hermenêutico, Essa é uma palavra muito forte. Que é o que se faz. É o que se faz. Muito bem. A tua primeira colocação, perfeita, sobre o direito alternativo negativo, ou perverso. Eu lembrei aqui na minha fala e vou então aproveitar para relembrar. E durante toda a minha fala eu vim apontando nesse sentido. Cumpramos a Constituição. Direitos e garantias têm aplicação imediata. O que está ocorrendo não é a aplicação da Constituição, mas de decisões ou um comportamento inconstitucional ou anticonstitucional que vai contra os dispositivos, sobretudo os fundamentais, de direitos fundamentais. Então, nesse sentido, o amigo com o qual você almoçou, Checara, ele ironizou com perfeição, uma ironia fina e com perfeição. Tribunais conservadores, sobretudo como aqui do Estado de São Paulo, sempre foram muito contra o direito alternativo, talvez por não entendê-lo, por não compreendê-lo, pois o direito alternativo é uma forma de interpretar o direito num momento anterior. Mas eu diria que se nós pelo menos cumpríssemos a Constituição, já teríamos avançado bastante, já teríamos uma mínima constitucional. O que ocorre é o não cumprimento da Constituição, diante de decisões que ferem diretamente a Constituição, os direitos
fundamentais como um todo, né? E como direito fundamental eu penso sempre no movimento emancipatório, não apenas um sistema fechado. Os direitos humanos não podem ser vistos como um sistema fechado, tem que ser visto como essa força cotidiana, porque todos os dias eu terei alguém me destruindo, ou destruindo alguém na minha hora de alcance, né? Então eu terei que me valer de direitos fundamentais. A questão da dignidade da pessoa humana já é bem interessante, né? Dificilmente algumas decisões resistem a uma análise, a um juízo de valor a partir dos fundamentos do Estado democrático de direito, né? Eu acredito que isso ocorra porque existe uma formação ou de caráter religioso ou de caráter familiar de muitas das figuras que atuam na magistratura muito conservadora, né? Se não fascista, né? De anos anteriores, e que agora encontra um caminho para se manifestar. Por exemplo, os fascistas tinham ódio de qualquer tipo de homossexual, assim como os nazistas também, né? Isso tem aparecido hoje com muita força, né? E não muita força nas pessoas comuns, muita força nas cátedras. Professores que são também juízes, eles falam disso com todo o despeito possível, né? Não temos que pensar nesse grupo, temos que pensar na maioria. Sim, mas que maioria é essa, né? Se você pensar na maioria, então você tem que pensar na maioria negra, já que a grande parte da população brasileira é negra, então pensa nos negros. Quando alguém, um membro da magistratura, um membro do MP, que seja o MP, apesar da sua função, ou um professor se atreve a fazer uma defesa da redução da maioridade penal, ele está simplesmente rasgando as convenções, os tratados e a Constituição, e o ECA junto, né? Pelo menos a primeira parte. Além do que, ele demonstra como um ato falho que ele não está vendo o filho dele branco, quando ele fala em redução da maioridade penal. Ele está vendo o negro, o pobre e o miserável. É esse que ele quer enterrar num sistema prisional. Então, os comportamentos são todos negativamente alternativos. E na emenda que você fez na sua pergunta, em relação à classe, esse grupo que aí está, que saiu às ruas pedindo a volta da ditadura e tal, na verdade esse grupo nem me surpreende, né? Porque esse grupo nunca lutou pelos direitos sociais, né? Esse grupo é um grupo que nasceu no contexto dos benefícios, né? Grupos privilegiados, o mesmo que xingou a presidente da República naquele primeiro jogo, aquele é o grupo que saiu à rua, né? Um grupo que é representado por patifes convictos como Bolsonaro, né? que excluem membros da sociedade, que humilham, não apenas excluem, mas humilham as pessoas do movimento do LGBT, humilham presos, como ele mesmo tratou da cadeia de Pedrinhas, dizendo que a melhor coisa do Maranhão é Pedrinhas, depois que aquelas pessoas foram decapitadas ali dentro, né? E é uma figura que aparece com a Bíblia na mão, né? Quem é esse? Esse é um Jason, né? Então essas figuras que saem na Paulista vestidos de verde e amarelo, primeiro que eles nem sabem a história da bandeira, se soubessem não sairiam. Eles nem deveriam dizer brasileiro, se soubessem o que significa brasileiro também não se chamariam de brasileiro, mas eles são os brasileiros. Eles não são os brasilianos, nem os brasilienses. Eles são exatamente aqueles que vendiam as coisas do Brasil e continuam querendo vender. Então eles estão numa posição muito boa. Para eles é muito confortável falar contra, por exemplo, o nordestino que tem um grau de criticidade e inteligência à altura, né? Eu frequento vários lugares do Nordeste brasileiro, fiz N palestras. A última da semana passada foi no Ceará, no Crato, na terra da nona do José de Alencar, o grande escritor que apresentou o Castro Alves, o poeta abolicionista,
os escravos, dizei-me vós, Senhor Deus, se é mentira ou se é verdade. Óbvio que ele não está falando com Deus, está falando com a igreja que legitimava a escravidão por uma interpretação bíblica. O negro tem que servir o branco, já que Deus amaldiçoou o negro. Ele está falando para essa igreja. Foi apresentado por José de Alencar. Estive na terra da nona dele, que foi uma das resistentes lá, uma das mulheres da resistência. Eu não conhecia essa parte. Sou professor de literatura e não sabia da história da avó do José de Alencar. Os alunos todos, eu falei 2 vezes numa plateia de estudantes de direito. Falei assim de passagem, não era o tema da minha palestra. Por 2 vezes, sou anarquista, sem entrar muito em detalhe. A plateia inteira entendeu o que eu estava falando. Eu não precisei dizer, olha, não é o que quebra ônibus, não é. Eles aplaudiram em pé por eu ter dito 2 vezes que eu era anarquista e um professor de direito. A generosidade, a bondade. Depois nas perguntas, falando sobre Proudhon, Bakunin, Pontes de Miranda, Caio Prado, Orlando Gomes, nós estávamos falando de sinopses. Essas sinopses que esses fulanos que foram a Paulista, certamente se você mandar abrir a bolsa, vai ter um resumão que se compra na papelaria. Ele estuda pelo resumão. O plastificado, comprado lá no jornaleiro. Essas pessoas não me surpreendem. Não me surpreende. Eles estão falando daquilo que lhes é próprio. Nesse momento, exatamente numa cidade que está mostrando o seu perfil, que nunca foi diferente. Veio de uma palestra estupenda, fiz várias palestras junto com essa figura que eu vou citar, muito querida por mim, um irmão, amo aquela figura, me refiro ao Torres. Estivemos juntos em vários lugares, fui presidente aqui na JD, falamos juntos em várias ocasiões, e numa das falas dele, eu me lembro até hoje, ele dizendo: São Paulo é o último estado do planeta a liberar o último escravo, e Campinas a última cidade. Nunca me esqueci, toda vez que eu menciono essa frase, eu falo Torres, José Henrique Torres. São Paulo é o último estado a liberar o último escravo após a abolição, e Campinas a última cidade. Portanto, não me surpreende que desses 2 lugares, tanto aqui de São Paulo quanto lá de Campinas, vieram 2 manifestações absolutamente estúpidas. Lá veio de um deputado federal, Carlos Sampaio, o pedido de recontagem da votação do segundo turno. Primeiro, uma estupidez pedindo a recontagem do segundo turno. Então, que peça logo tudo. Segundo turno, um deputado do PSDB, lá de Campinas. Então, não me surpreende que tenha saído de lá. E não me surpreende que a Paulista tenha sido palco dessa manifestação desses algumas centenas de pessoas. Eu acho que aí é próprio. São os mesmos que lá naquele jogo, no primeiro jogo da Copa, de uma forma desrespeitosa, xingou o presidente da República. Palavras de baixo calão que a gente não usa para ninguém. Então é isso, obrigado pela sua... Espero ter esclarecido. Se o senhor pudesse fazer alguma crítica sobre 2 princípios que muitas vezes os tribunais usam para basicamente não aplicar tanto a Constituição como os direitos humanos, seria da segurança jurídica e da liberdade possível. Moralismo hermenêutico. Eu acho que é uma deformação hermenêutica. Quando nós pensamos em segurança jurídica, a única segurança jurídica possível é a Constituição. É nela que tem a segurança jurídica. Fora dela não tem segurança. Essa balbúrdia que aí está, não é uma balbúrdia da anarquista nem da esquerda, é uma balbúrdia da direita, uma balbúrdia dos conservadores e de quem não cumpre a Constituição. Eu volto a repetir a mesma frase do pai dos processualistas, com o qual alguns desses juízes aprenderam o processo. Cumpra-se a Constituição. Eu tenho que partir desse mínimo. Nós temos uma Constituição, o Brasil tem uma Constituição que é boa, está aí, apesar de toda já riscada, machucada, a reclamar já um
um plebiscito para uma Constituição soberana, tudo bem, é uma questão de ordem de movimentos políticos, mas eu acho que é uma deformação da hermenêutica, né? Certamente, quando se argumenta dessa forma, nada mais tem legitimidade. Se você atentou contra a Constituição, todo o sistema caiu por terra, né? Portanto, é legítimo que qualquer pessoa haja de qualquer maneira a partir de então. Ninguém mais pode ser preso por nada, ninguém mais pode responder por nada. Porque se você não respeita a Constituição, na sua decisão judicial, quer dizer, se ela não está presente, eu parto sempre do seguinte princípio: se a Constituição Federal não couber no texto de uma decisão, é porque essa decisão é muito injusta, muito perversa. Uma sentença, ela tem que transpirar a Constituição. Essa hermenêutica é plena, né? A outra fica por conta de uma deformidade da hermenêutica. Rogério, né, ainda? Existe um limite para a crítica? E qual é o limite? Até que ponto eu posso construir um mandamento de modo que eu consiga obter uma parte proveitosa? Um limite para a crítica, você diz? Limite para a crítica, isso. Não há um limite para a crítica, né? Assim como não há limite para o movimento social e o movimento de direitos humanos. Nós não podemos colocar a crítica dentro de um sistema fechado, né? A crítica é um movimento constante. Direitos humanos fazem parte de movimento constante. Se você pensar na história dos direitos humanos, né, desde a origem, você vai encontrar direitos humanos lá com Espartacus contra Roma, em relação às mulheres da Grécia que se negaram à prática sexual para forçar os homens a determinado comportamento, enfim, né? Você vai encontrar direitos humanos em Lilith, no mito de Lilith, a primeira mulher, que não foi Eva e foi Lilith, né? Que se impõe, ela quer ser igual ao homem, ela não tem que ser submetida. Você vai encontrar direitos humanos nessa, digamos, pescando ao longo da história humana, no mundo recente, na emancipação da mulher, na emancipação sexual contra a repressão sexual, embora ela esteja presente, mas a emancipação está aí, no acesso das pessoas ao debate, como hoje aqui. Alguns anos atrás isso era inimaginável, né? Sairíamos todos daqui no caixão, mortos, além do caixão não, no saco, né? Não tinha caixão nenhum, né? Não poderíamos falar nem 5% do que foi falado aqui hoje, né? Então esse é um processo. Agora, quando termina isso? Não termina, porque ontem houve uma agressão contra 300 famílias, num momento em que sequer estava se cumprindo uma sentença. Não estou nem pensando mais na sentença, estou pensando em algo que aconteceu antes da sentença ser cumprida, movimento político e bélico, né? Uma guerra contra pessoas. Então nós sempre teremos uma razão para invocar os direitos humanos. Como quase tudo se fecha em sistemas, mesmo o direito vai se fechando a partir de um filósofo chamado Niklas Luhmann. O direito é visto sempre como um sistema fechado, né? Autopoético, ele não dialoga mais com o externo, né? Nós temos constantemente que quebrar esse tipo de perspectiva e fazer o direito dialogar com todas as áreas. Quando eu falo, por exemplo, da formação jurídica, eu estou fazendo um movimento crítico, porque esse é um problema atual nosso. Nós estamos tirando das universidades, primeiro estamos destruindo jovens, e não tem retorno, né? Quase tudo que chega no nível da morbidez não retorna, né? Obesidade mórbida, ignorância mórbida e destruição mórbida. Quando você ultrapassa a morbidez, ou chega no nível da morbidez, da ignorância, você não consegue voltar. Então esse aluno que nós destruímos durante 5 anos, é difícil que nós consigamos fazer ele voltar a um ponto de formação, porque ele já está num outro momento. Ele já ingressou na OAB, ele sai com a sua carteirinha, pula de alegria, todo mundo aplaude, como já aplaudiu o canudo vazio, cheio de confete,
com a música, amigo é coisa para se guardar e tal, todo mundo se abraça. Sim, não é assim que funciona? Todo mundo se abraça, inimigos se abraçam, todos choram, né? E essa pessoa é absolutamente incompetente para lidar com o primeiro ser humano que está no seu caminho, ou com o primeiro funcionário que está no seu caminho, né? Fulano fala uma coisa numa instituição, e se ele tem o poder sobre a outra, um funcionário, por exemplo, qualquer, na iniciativa privada ou nos fóruns, essa pessoa já é tratada com toda a vergonha, toda a humilhação possível, né? O estado de poder. Então haverá sempre um poder. Tendência das pessoas. A esquerda é muito pródiga nisso, né? A esquerdista, né? E eu sou de esquerda, sou anarquista, né? Mas a esquerdista, ela também tem as suas tendências a punir, ela gosta de punir, né? Então ela fala, vamos punir. Puxa, mas você quer punir? Você quer punir o cara que bateu na mulher. Então você gosta da Lei Maria da Penha. Então, mas você não teria que se juntar a outro movimento social, aquele de caráter dos trabalhadores, dos sindicatos, para que este homem não sofra humilhação do empregador, não encha a cara de cachaça e chegue batendo na mulher? Não, tem que prender o marido. Então, mas se você prender o marido toda hora, o filho do marido ficará sem o pai. Tudo bem, você satisfez um espírito meio de que vingança. Não estou dizendo que não deva acontecer isso ou aquilo, segurar a onda de maridos que batam. Só que se eu pensar só nisso, eu estou pensando em punir. Então eu voltei ao ponto zero. Eu fiz uma crítica aqui num evento que a gente foi fazer a palestra do movimento LGBT, né? Cheguei dizendo, vocês não merecem o meu aplauso, porque vocês nunca estão com os trabalhadores, nunca foram visitar o MST. Então vocês não merecem o meu aplauso. Mas o vosso movimento é digno, o vosso movimento merece. Só que vocês não, porque vocês teriam que estar junto com outros movimentos emancipatórios. Então não adianta eu querer punir o marido se eu nunca fui a uma greve, ou se simplesmente eu digo, por que esses caras estão fazendo greve? Então, estão fazendo greve porque os seus direitos estão sendo violados. O cidadão está sendo humilhado pelo patrão. O advogado está roubando o trabalhador na hora do acordo trabalhista. Esse cara pega o dinheiro, não tem o que fazer. Ele vai encher a cara, como naquele filme, eles não usam black tie. Acho que todos aqui já vimos esse filme do Gianfrancesco Guarnieri. Tem lá um senhorzinho que está tentando acertar o passo. O primeiro salário que ele recebe, ele enche a cara, né? E é morto por um rapaz ali, né? Eu acabo levando a esse procedimento, né? Eu preciso saber como é que nasceu esse monstro, como é que eu criei esse monstro, né? Que bate em mulher, que ofende mulher. Não basta querer puni-lo apenas, né? Então é isso, todos os dias eu terei um motivo para criticar, inclusive aquilo que me parece bom. Tem pessoas que aplaudem a Lei Maria da Penha. Eu não aplaudo, né? Eu acho que ela é um retrato de uma sociedade perversa. Eu tenho que conviver com os caras que batem em mulher e ofendem as mulheres, que se não tivesse esses ofensores não teria lei, né? Eu tenho que viver numa sociedade que precisa do Estatuto do Idoso, né? Quer dizer, alguém tem que dizer para a sociedade, cuide dos seus idosos, dos seus velhinhos, né? Então essa sociedade é perigosa, né? É uma sociedade que não cuida dos seus velhinhos, quem dirá que vai cuidar de mim, né? Onde eu cair, eu ficarei no meio dessa sociedade. Esse é um posicionamento crítico que não é contra a lei é um estado de emergência, é UTI, eu preciso da lei, dessa lei, por exemplo, mas não para aplaudi-la, né? Isso é um posicionamento crítico, então não tem limite. O dia que você abandonou a criticidade, você começou a ficar com a gosma da impermeabilidade colada no teu cérebro. Aí você vai ficar um cara felizinho, com o seu dinheiro pingando na sua conta, de quando em quando você tira as férias, vai passear, emite lá escreve as suas sentenças, ou sei lá, manda o estagiário escrever, faz aquela porcariada toda e vive uma vida de fantasia, né? Porque você acabou ficando com a impermeabilidade, né? Eu acho que a gente tem que fazer a crítica, a autocrítica, a crítica do sistema, a crítica de nós mesmos, a crítica de todo dia, né? Se não fosse por nada disso, porque nós não somos os mesmos. Nem um homem,
se banha 2 vezes nas águas de um rio. Né? Se nenhum homem se banha 2 vezes nas águas de um rio, o marido de hoje não é o marido de amanhã. A esposa de hoje, a mulher, a amada, a amante, não é a mesma de amanhã. Amanhã será outra. Eu vou ter que conquistá-la outra vez. Então eu tenho que ter o senso crítico que o eu de ontem é um inútil. Ele morreu, não existe mais. Eu sou outro diante de outra pessoa. Porque senão eu me acomodo. Me acomodo, vou achando que aquela pessoa é a mesma e vou deixando, até o ponto que eu perco o nível do respeito, por exemplo, num núcleo familiar, começa a entrar em conflito, e esse conflito começa com o desrespeito mesmo, no dia a dia. Né? Então você vai desrespeitando, até que chega o ponto que aparece um poeta e leva a tua mulher embora. Né? Salva a tua mulher. Salva a tua mulher. Por isso tem que ter o senso crítico sempre. Você que é casado, mantenha o senso crítico. Alguma pergunta? Porque eu ia pedir para você encerrar com o poeta, Pietro. Ah, é? Então tá. Onde está a esperança, poeta? No combate direto. Esperança é combate para mim. Esperança é combate com coração e cérebro. Eu tenho que avançar com cérebro e coração ao mesmo tempo, mas combatendo. Não vejo nenhuma esperança sem combate. Combate de coturno, de dia a dia, mas com alma, sempre com alma. Se nós conseguirmos isso, cérebro e alma, sem cérebro também não dá, sem conhecer o sistema não dá. Eu sempre repito isso nas minhas frases, que um aluno meu lá da Federal me disse certa vez, depois de 3 meses sem comparecer na aula, ele me disse: professor, eu não venho à aula porque eu sou anarquista. Eu já citei isso em 3 palestras. Aí eu olhei para ele e falei: não, meu companheiro, você não é anarquista, você é um asno. É diferente. Se você fosse anarquista, você estaria comigo na biblioteca, para nós descobrirmos o sistema e o que está acontecendo com o sistema. Porque os conservadores conhecem o sistema e aplicam, bem ou mal, o sistema. Você não pode ser um emancipador sem conhecer o sistema. Tem que ler, tem que estudar, aprofundar-se, conhecer profundamente o sistema, mas sem perder a alma. O problema do conservador é que ele perdeu a alma. A questão do anarquista é que ele mantém a alma. O anarquista não está preocupado, jamais um anarquista queimaria um motorista de ônibus. Esse cara é um perdido, o que queimou o outro motorista. O anarquista, ele quer salvar esse cara, esse motorista. Ele quer sair junto com ele na rua pedindo aumento, dignidade profissional. Então eu acho que essa alma tem que ser mantida, esse processo anárquico, cotidiano, emancipatório. Todo dia eu tenho que ouvir as pessoas, então isso é anarquia. Eu tenho que deixar de dar ordem e falar: qual é a tua opinião? Me dê a tua opinião. Olha, precisaríamos fazer isso. Deixa as pessoas falarem. Reúna, eu já vi lá a Dora na sua sala de audiência reunindo as suas funcionárias. Fiquei assim, encantado. Ela ouvindo as meninas falando coisas para ela. Eu falei: uau, eis aqui uma juíza que merece o meu beijo e o meu abraço. Terminei com poesia, então. É isso. Obrigado, André. Obrigado. Brasil, meu Brasil.